Olá, povo abençoado e amado do Senhor. Grato por me receber mais uma vez em seu aparelho. Eu espero que este conteúdo sirva de edificação para a sua vida. Estou orando por isso. Alguns recadinhos rápidos para colocar você a par daquilo que está acontecendo aqui na PIBG e você não perder nada, né? Primeiro aviso é sobre o encontro da liderança. Vai acontecer agora no dia 19 de novembro, das 8h30 às 12h30. É um momento sempre muito especial na vida da liderança da igreja, da minha em particular. Nós podemos trocar experiências, você vai ouvir relatórios das atividades ministeriais, aqueles que são apoiados pela PIBG financeiramente para o exercício do ministério, né? E eu preciso que você, que faz parte desses grupos que estão alistados aqui no slide, confirme a sua presença com a irmã Karina. E se você não faz parte desta lista, mas quer participar, né, para entender um pouco melhor como é que funciona a PIBG, por favor, faça contato com a nossa secretaria, fale com a Karina, peça para ela alistar o seu nome lá, ok? Agradeço muito a sua contribuição nesse sentido. E você que ainda não participa do Marmita Solidária, por favor, dê uma olhada na lista que aqui está e quem sabe, né, traga já nesse próximo final de semana para entregar ao Paulo alguma dessas coisas alistadas aí. O Ministério de Aconselhamento ministrará um curso para aqueles que estão interessados em participar deste ministério. Será no dia 26 de novembro, das 8 às 18h30. E há um custo para isso, ok? Aparece ali também no slide, R$ 45, e vai incluir o café, o almoço, a apostila que será utilizada neste curso. Então, é dinheiro investido no seu aprimoramento, certamente não será perdido. Tá bom? Agora então vamos para as demais partes do que nós preparamos para você. Graça e paz, irmãos e amigos queridos da Roda dos Esclarecedores. Vamos adorar o nosso Deus? Erga sua voz, cante comigo. Peça para que Ele reine em nós. Se dele é o reino e se Ele é o nosso rei, que a gente possa fazer essa oração sincera, pedindo para que Ele reine em nossas vidas. Sobre toda a terra Tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Cante mais uma vez comigo, diga assim, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.
Dou seguimento hoje a esse tema que eu acho tão importante, né? Ensinos essenciais de Jesus. O que é que Jesus pensou a respeito de alguns temas, né? Eu já considerei alguns deles, estão ao lado aqui no slide. Hoje quero considerar a questão do reino e ainda faltam dois: fé e igreja. Vou até o final de novembro com esses temas. Para considerar o tema de hoje sobre o reino, eu partirei do texto de João, capítulo 18, versos 33 a 37, que aparece ao lado e eu leio para você. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Vamos pensar um pouco no contexto desta conversa entre Jesus e Pilatos. Jesus estava sendo julgado por Pilatos. Os judeus tinham feito acusações contra Jesus e Pilatos, como governador, tinha a obrigação de julgar. Ele tinha que avaliar o caso e depois dar uma sentença. Ele poderia culpar Jesus ou inocentar Jesus, nesse caso. E o texto deixa subentendido que uma das acusações feitas contra Jesus é de que ele se considerava rei dos judeus. Isso explica a pergunta incisiva de Pilatos a Jesus no versículo 33. Pilatos pergunta: Você é rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Esta pergunta deve ser entendida como: você alega ser o rei dos judeus? Caso a resposta de Jesus fosse sim, o que é que aconteceria? Obviamente, Pilatos teria razões para declará-lo culpado e digno de morte. Ele seria considerado por Pilatos como um inimigo do Império Romano e o destino dele seria a cruz. A resposta de Jesus, no entanto, foi enigmática e deixou Pilatos com uma batata quente na mão. Veja o verso 36. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que quis dizer Jesus com isto? Ele quis dizer que o seu reino era de uma natureza diferente, era de uma ordem diferente da dos reinos deste mundo. Ele quis dizer que o seu reino é de natureza espiritual e que, portanto, não precisa ser apoiado por força física, pela força da espada. E com esta resposta, Jesus não negou que era rei, não negou que tinha discípulos ou servos ou súditos. Estes súditos, que eram seus discípulos, ele menciona aí, haviam compreendido a mensagem e a realidade do reino. Não totalmente, mas estavam no processo desta compreensão. E a resposta de Jesus também afirma que ele tem um reino sim, mas que não é daqui. Então, diante disso, Pilatos decidiu que Jesus não era culpado daquela acusação feita pelos líderes judeus. E por Pilatos, Jesus seria liberado. Mas ele era um político, e político experiente. E o que ele fez? Ele jogou a responsabilidade para os líderes judeus, os quais
incitaram o povo a pedir pela libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. E você conhece o desfecho dessa história. Então, tendo este pano de fundo como base, deixe-me apresentar-lhes algumas passagens e algumas informações a respeito do ensino sobre o reino do qual Jesus é rei. Precisamos entender que esta figura de rei e reino, ela provém do Antigo Testamento, né? Os judeus, durante um longo período da sua história, teve reis. O mais proeminente deles talvez seja Davi. E o próprio Davi profetizou, não é, que viria um rei semelhante a ele no futuro. Bem, havia essa expectativa da vinda de um rei, um Messias. E nós lemos lá em Mateus capítulo 3, versos 1 a 3, o enviado para preparar os caminhos do Senhor, João Batista, falando a respeito disso. Eu leio para vocês. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Essa era a mensagem do João Batista. João Batista foi um homem enviado da parte de Deus. João Batista foi elogiado por Jesus, que deu grande credibilidade para ele, né? E o que é que João fazia? Ele chamava os homens não para pegarem armas e se prepararem para uma batalha, o que seria um indício de reino terreno, ganho pela força. A mensagem de João Batista chamava os homens ao arrependimento. Era uma mensagem que apontava para a necessidade de um preparo espiritual. E a mensagem apontava para a proximidade do reino, ou seja, o reino dos céus está próximo. Era como se João estivesse dizendo: ele está batendo as portas, o rei está batendo as portas. E com base nesta mensagem de João, muitos foram aqueles que creram e demonstraram fé na proximidade do reino. Quando nós avançamos um pouquinho no Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, nós temos o relato do batismo de Jesus. Foi realizado por João Batista. E na sequência, versos 12 a 17, o início do ministério público de Jesus. Lá no versículo 17 há uma afirmação importante e digna de destaque. Dali em diante, ou seja, daquele momento em diante, depois de ter sido batizado, Jesus começou a pregar. E parte da pregação dele era semelhante à pregação de João. Jesus então dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta afirmação de Jesus corrobora aquilo que João Batista já vinha dizendo. O reino dos céus está próximo. Talvez uma pergunta importante a ser respondida aqui é: como é que este reino se manifesta? Nós temos no Evangelho de Mateus o próprio Jesus respondendo a essa pergunta. Vou levá-los ao capítulo 11, versículos 2 a 6. Aparece aqui ao lado, eu leio para você. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele
que não se escandaliza por minha causa. Vamos explicar um pouquinho o que é que está acontecendo aí, o pano de fundo desta passagem. João havia sido preso. E lá na prisão, ele continuava recebendo os discípulos dele. E os discípulos de João traziam informações a respeito de Jesus, aquele de quem Jesus tinha afirmado: "Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo." De repente, não sabemos por que razão, o texto não deixa claro isso, João me parece que é tomado de uma certa dúvida, de uma certa insegurança quanto à pessoa de Jesus. E aí, então, ele envia os discípulos dele para perguntar a Jesus a respeito da sua própria pessoa e do seu ministério, né? João perguntando a respeito da pessoa e do ministério e de Jesus. E a pergunta foi essa, tá lá no versículo 3. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Na resposta que Jesus deu aos discípulos, né, a fim de que os discípulos levassem para João, há indicações de como o reino de Deus estava sendo manifesto aos homens. Isso aparece nos versos 4 a 6. Jesus diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Com base neste e em outros textos, eu quero mencionar a você como o reino de Deus se manifesta. Primeiro, pelos ensinos de Jesus. No versículo 4, Jesus diz aos discípulos de João que deveriam relatar a ele o que eles estavam ouvindo. Trata-se do conteúdo daquilo que Jesus estava ensinando. No final do versículo 5, Jesus diz assim: as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Àquela altura, sobre o que é que Jesus já tinha ensinado? Sobre o que ele tinha falado? É impossível a gente determinar isso com exatidão. Porém, se admitirmos que Mateus está fazendo uma descrição mais ou menos cronológica da vida de Jesus, nós vamos alistar uma série de coisas pelas quais, ou temas, pelos quais Jesus já tinha passado e ensinado ao povo. Por exemplo, em Mateus 5 nós temos as bem-aventuranças, que são os princípios para a felicidade. Depois, na sequência, no capítulo 5, 6, 7 e assim por diante, nós temos ensinos de vários temas, como, por exemplo, o homicídio, o adultério, o divórcio, juramentos, vingança, inimigos, ajuda aos necessitados, oração, jejum, tesouros no céu, preocupações da vida, julgamento do próximo, frutificação, prudência e insensatez, enfim, uma série de temas que Jesus já tinha ensinado. E Jesus apresenta perspectivas próprias. Não era uma mera repetição de outros mestres da lei. E ele foi reconhecido como tendo autoridade. Até pelos adversários ele foi reconhecido como tendo autoridade. Então, como é que o reino de Deus se manifesta? Pelos ensinos de Jesus. Mas não só isso. O reino de Deus também se manifesta pelas curas. Jesus menciona os cegos que passaram a ver, os mancos que passaram a andar, os leprosos que foram purificados, os surdos que passaram a ouvir. Estas curas eram manifestações claras da intervenção de Deus. Elas apontam para o poder de Deus no sentido de suprimir toda dor e todo sofrimento imposto pelo pecado. É uma figura de que o homem, quando no reino, plenamente no reino, é um homem saudável, é um homem em plena saúde.
E isto é evidência do reino de Deus, que começou, as curas, né? É uma evidência do reino de Deus sendo implantado na terra. Além disso, nós podemos dizer que o reino de Deus se manifesta pelo poder sobre a morte. Jesus menciona a ressurreição dos mortos e temos algumas ressurreições claramente descritas. Por exemplo, a filha de Jairo. Jesus operou a ressurreição da filha de Jairo e operou também a ressurreição do seu amigo Lázaro. Isso está lá em João capítulo 11, versos 43 e 44. E nós podemos apontar para a própria ressurreição de Jesus. Ou seja, quando Jesus ressuscita, isso é uma evidência clara de que ele tem poder sobre a morte. Depois, nós temos duas outras ressurreições mencionadas. A de Dorcas, que foi operada por instrumentalidade de Pedro, mas em nome de Jesus. E temos o Eutico, que foi uma ressurreição operada por instrumentalidade de Paulo, mas também no nome de Jesus. Então, a Escritura apresenta a morte como uma intrusa. A morte chega para a raça humana em consequência da desobediência. E ela é chamada de inimiga. E será a última inimiga a ser destruída, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 15, 26. Então, as ressurreições, incluindo a do próprio Jesus, é um claro sinal de que o reino de Deus é caracterizado por poder sobre a morte, autoridade sobre a morte. E na medida em que as ressurreições aconteceram, então nós podemos afirmar, isso é uma manifestação do reino de Deus sendo implantado. Além disso, nós podemos afirmar que o reino de Deus também se manifesta pelos exorcismos. Há diversos relatos de exorcismo na Escritura. Eu vou citar um deles no Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde constam alguns dos atos mencionados por Jesus naquela fala dele com João Batista. Aparece aqui ao lado, eu vou ler o texto para você. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Primeiramente, há que se destacar aqui a temática do reino, não é? Jesus está contrapondo aqui o reino de Deus e o reino de Satanás. E ele não faz aleatoriamente, ele o faz em resposta a uma insinuação dos fariseus de que ele, Jesus, estava operando sob ordens do príncipe das trevas. Que absurdo, né? O príncipe das trevas aqui, nessa passagem, é denominado de Beelzebu. Então, Jesus, usando uma lógica simples, porém irrefutável, ele demonstra que seria uma loucura, não é? Beelzebu militar contra si mesmo. E aí, então, Jesus diz que, como ele não é representante de Beelzebu, ele é representante do outro reino, o reino de Deus. E o exorcismo realizado por Jesus, e que possibilitou aquele homem passar a ver e falar, é evidência de que o reino de Deus está sendo implantado.
Então, exorcismo é uma clara demonstração de que Jesus tinha e tem autoridade no mundo espiritual. E uma quinta evidência de que o reino está sendo implantado é o domínio que Jesus tinha sobre as coisas criadas. Nesse sentido, nós podemos mencionar algumas coisas, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tem autoridade sobre aquilo que ele criou. E podemos mencionar também quando Jesus deu ordens. Por exemplo, ele ordenou ao mar para que se acalmasse, e o mar se acalmou. Ele deu ordens para uma figueira. Ele foi procurar fruto na figueira, não achou fruto, e ele deu uma ordem para que a figueira secasse, e a figueira secou. Os discípulos ficaram espantados com isso. E ele andou sobre as águas, ou seja, ele tem poder sobre as coisas criadas, tem domínio sobre as coisas criadas. Então, quem tem autoridade sobre as coisas criadas é quem as criou, né? E ele então veio e demonstrou, olha, eu mesmo, eu que criei todas as coisas, tenho domínio sobre todas as coisas, estou aqui no meio de vocês implantando o reino de Deus. Agora é interessante pensar, e aqui eu quero levar você a uma expressão usada pelo evangelista João, para falar de milagres, para falar das várias coisas operadas por Jesus. Ele usa a expressão sinais. Curas, exorcismos, milagres e etc. Sinais. E o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para algo real, concreto, algo pleno. Assim, nós podemos entender que a implantação do reino de Deus, cujo príncipe é Jesus, não foi plena. Ou seja, todos aqueles sinais ocorridos lá no primeiro século, através da pessoa de Jesus, depois através da pessoa dos apóstolos, e eu creio, sinais que continuam ainda acontecendo, é uma indicação daquilo que nós experimentaremos, o pleno reino de Deus. E quando é que este pleno reino de Deus se consolidará? E quando é que nós podemos, digamos, desfrutar de todas estas coisas? Na consumação de todas as coisas. Dito de outra maneira, o reino de Deus será implantado plenamente por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus! Mas e enquanto isso não acontece? Enquanto isso não acontece, os discípulos de Jesus têm algumas orientações claras, e eu vou mencionar 5 delas aqui, rapidamente. A primeira, devemos orar para que este reino venha. Isso está coerente com a oração modelo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Segundo, devemos buscar esse reino. O próprio Jesus orientou a respeito disso, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro, devemos pregar o reino, a exemplo do que Jesus ordenou aos discípulos dele. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Quarto, devemos representar este reino. Isto nós fazemos através de um comportamento ético coerente com o que Jesus ensinou. E quinto, devemos trabalhar pela expansão do reino, seja em sua expressão imediata, que é a igreja local, seja em sua expressão mais ampla, de acordo com o nosso grau de influência. Somos súditos, então vamos trabalhar pela expansão do reino. É isso. Não é tudo o que precisa ser dito a respeito desse tema, porém eu vou parar por aqui, dando especial destaque a esta última parte. Enquanto não chega o momento de nós experimentarmos plenamente o reino de Deus,
Oremos para que este reino venha. Busquemos este reino com todas as nossas forças. Vamos pregar o reino, é ordem de Jesus. E representemos este reino com um comportamento adequado. E trabalhemos pela expansão deste reino de acordo com o nosso grau de influência como súditos do Rei. Posso ouvir um amém? Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para mais um tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores. O Marcelo Batista pede oração pela cirurgia de retirada de tumor de sua esposa, Elaine, pelos pastores, diáconos e também pelos irmãos da PIBG. A Ivanilde agradece pela recuperação do seu marido, que já retirou o gesso do braço e depois de algumas sessões de fisioterapia, logo voltará às atividades normais. Ela pede oração por Rutiele, que o Senhor abra uma porta de emprego e traga paz ao seu coração angustiado. A Cláudia Espósito pede oração por salvação para Stephanie. A Sandra Sanches pede oração por seu marido Ricardo, que está com cálculo renal e com uma pedra parada no canal urinário, que ele possa expeli-la. Ela pede também por sua saúde, pois está com o nervo ciático inflamado. A Eva pede oração por sua filha, Maria Eduarda, que fará a prova do Enem no próximo domingo. A Ana Paula pede oração por todos os vestibulandos. A Elaine Silva pede oração por sua cunhada Neide, que está internada devido a um câncer no cérebro. E a Marinalva pede oração por sua sogra, que está com câncer no pulmão. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus esses pedidos, esses agradecimentos, sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele ouve, que Ele age em prol das nossas orações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como Igreja do Senhor, nos colocar diante de Ti, prostrados, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que somos limitados, mas que servimos a um Deus que é ilimitado. É assim que nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, humilhados, prostrados diante do grande Eu Sou. Pai, contempla cada um desses pedidos, olha para cada uma das necessidades que foram mencionadas aqui, mas também aquelas que não foram mencionadas. Pode ser, muito provavelmente, tenham pessoas no meio da tua igreja, Deus, que têm sofrido, que têm enfrentado situações, dificuldades e que não têm expressado isso, mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os pensamentos, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. E o Teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha também para essas pessoas, ó Pai, que estão passando por alguma dificuldade, mas não se manifestaram, que não pediram oração aqui ou em algum outro meio, Pai. Seja com essas pessoas em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus, pela cirurgia de retirada do tumor da esposa do Marcelo, a Elaine. Clamamos para que o Espírito do Senhor seja com ela, também com os médicos, com aqueles que estarão envolvidos nessa cirurgia. Louvamos ao Senhor, Pai, porque esse tumor é benigno e que em nome de Jesus, ó Deus, corra tudo bem nessa cirurgia, dê a ela uma recuperação plena e também dê a ela recuperação num curto espaço de tempo, Deus. Em nome de Jesus, que seja uma recuperação breve e plena. Também clamamos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos pastores da PIBG, que o Senhor conduza segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade, que em nome de Jesus o Senhor cuide do coração, da mente, de todos os detalhes da vida de cada um dos pastores da Sua igreja, Pai.
Cuida também dos diáconos, ó Deus, em nome de Jesus, capacita, fortalece. Se algum deles estiver passando por luta, que o Senhor seja aquele que luta a batalha deles e que vence em nome de Jesus, ó Pai. Também te pedimos por cada um dos irmãos que faz parte dessa comunidade, dessa igreja, Pai. Que o Senhor seja com cada um animando, fortalecendo, cuidando, abençoando, usando para a honra e glória do nome do Senhor, ó Deus. Nós nos juntamos a Ivanilde, Deus, para agradecer pela recuperação do marido dela, que já retirou o gesso do braço. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque depois de algumas sessões de fisioterapia, ele logo voltará às atividades normais, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, seja com ele agora nesse momento de recuperação, nesse momento de fisioterapia, que o Senhor seja com ele em nome de Jesus. E nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Rutiele. Que o Senhor abra uma porta de emprego para ela, em nome de Jesus. Que o Senhor faça com que um trabalho possa se abrir mesmo e que ela possa ter ali, através desse emprego, desse trabalho, a remuneração necessária para ela, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos ao Senhor que nesse tempo o Senhor enche o coração dela de paz, paz que excede todo entendimento. Que ela não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, com súplicas e ações de graça, que ela apresente os pedidos dela ao Senhor, confiante de que o Senhor está ouvindo, confiante de que o Senhor está agindo, Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Stephanie, Deus. Clamamos para que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo possa convencer a Stephanie da necessidade de um Salvador e que esse Salvador é o próprio Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor leve salvação à vida da Stephanie, Deus. Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida do Ricardo, marido da Sandra. Ele está com cálculo renal. O Senhor sabe o quanto isso gera dor, o quanto isso gera desconforto, ainda mais porque há um desses cálculos que está preso, está parado no canal urinário. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que ele possa estar livre disso o quanto antes, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor o ajude a expelir esse cálculo, que o Senhor alivie as dores nesse processo, nesse período, ó Deus, que ele possa ficar bem em nome de Jesus. E também clamamos ao Senhor pela vida da Sandra, Pai, que está com essa inflamação no nervo ciático, que o Senhor cuide dela, que o Senhor dê direcionamento para ela de como ela deve tratar essa situação, ó Pai. Não sei se porventura ela já foi a uma consulta, se já está medicada, mas que o Senhor direcione cada uma destas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja alívio, que haja cura mesmo em relação a essa questão na saúde da Sandra, Pai. Em nome de Jesus. Nós nos juntamos a Eva também, orando pela vida da Maria Eduarda, Pai, que fará a prova do Enem no próximo domingo, que o Senhor ajude a Maria Eduarda a lembrar-se de tudo aquilo que é necessário para que ela vá bem, para que ela tenha uma boa nota no Enem, Pai. Aproveito para pedir ao Senhor por todos aqueles que prestarão Enem nesses próximos finais de semana, Deus, que em nome de Jesus Cristo o Senhor seja com cada pessoa, com cada um que é membro aqui da igreja também, Pai, por cada pessoa que frequenta o hangar, talvez o Conexão, e que porventura vão prestar o Enem, que o Senhor seja com cada um destes, ó Deus, em nome de Jesus. Aproveito para te pedir, ó Pai, pelos vestibulandos, ó Deus, por aqueles que prestarão a prova para faculdades, prestarão vestibular para entrar na faculdade, que o Senhor seja com cada um destes, capacitando segundo o seu bom e perfeito propósito, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós nos juntamos a Elaine, clamando pela cunhada dela, Neide, que está internada devido a um câncer no cérebro. Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, seja com a Neide ali naquele hospital, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu não sei em que grau está esse câncer, mas que o Senhor haja segundo a sua boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade na vida da Neide, Senhor.
Se o caso for de retirada do tumor, que o Senhor direcione, se for tratamento, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de toda e qualquer situação, que o Senhor cuide da Neide em todo esse processo, em nome de Jesus, ó Pai. Pai Santo, nós oramos pela vida da sogra da Marinalva, que está com um câncer no pulmão. Te pedimos que o Senhor a ajude nesse processo, direcione o tratamento correto, manifesta a tua cura, se for da tua vontade, ó Deus. Que em nome de Jesus, nesse processo, o Senhor também ministre paz ao coração dela e também ao coração dos familiares, ó Deus. Que o Senhor encha cada um deles de paz que excede todo o entendimento, Pai. Oramos pela tua igreja, Deus, pela vida da PIBG, dessa igreja, dessa comunidade de amor onde o Senhor tem se manifestado ao longo da sua história. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está vinculada a esta igreja, Pai. Que o Espírito do Senhor seja com cada um, que o Senhor fortaleça, que o Senhor anime, que o Senhor avive, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê fôlego de vida, Pai. Que nós possamos ser como igreja um diferencial, que nós sejamos um farol do Senhor brilhando no meio deste bairro, Pai, e que pessoas possam ser atraídas não simplesmente para congregar, mas para se prostrar, para se render diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos a diferença nesse bairro e no entorno aqui, ó Deus. Que nós possamos ser um canal de salvação para aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, toma esses pedidos, esses agradecimentos nas tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.